Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IDC Cast. Hoje faremos uma homenagem ao Dia do Idoso. E para falarmos a respeito disso, trouxemos dois convidados muito especiais. Na verdade, dois parceiros aqui do IDC, uma psicopedagoga e um psicólogo que também é enfermeiro. Iremos falar dos desafios e das possibilidades de envelhecer de forma mais saudável. Fique conosco. Estamos de volta com mais esse episódio, falando a respeito do idoso e do envelhecimento de forma saudável. E para esse bate-papo, temos aqui a Edilane Garrido, que é uma parceira incrível aqui do Instituto, e o William Tavares, também nosso parceiro. Edi, muito obrigada por participar conosco aqui mais esse episódio. Eu que agradeço. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público. Então tá. Eu sou Edilane Garrido, trabalho no Instituto já há um tempo, tanto com crianças quanto com idosos, né? E o nosso trabalho vem no dia a dia, dependendo da necessidade de cada um. William, eu gostaria que você se apresentasse novamente, porque eu sei que já é o segundo episódio que você traz a sua contribuição, mas existem pessoas que hoje estão te assistindo pela primeira vez. Então, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da sua trajetória. Claro. Mais uma vez eu quero agradecer ao Instituto Débora Cristina por mais esse convite. Bom, eu sou psicólogo e sou enfermeiro. Como psicólogo, eu atendo aqui no Instituto, né? Atendo tanto crianças quanto adolescentes e o público adulto e idoso. Como enfermeiro, eu trabalho tanto em cuidados paliativos quanto na área de reabilitação psicomotora. Então, são duas nuances totalmente diferentes e que eu acho que pode somar bastante aí para o nosso bate-papo. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela participação dos dois. Bom, nós vamos falar aqui de uma forma descontraída, será um bate-papo. Eu quero que vocês falem bastante a respeito daquilo que vocês vêm trabalhando. Edi, você tem um projeto de 60 a mais, né? Isso mesmo. Me fala um pouquinho, por que surgiu esse projeto? O que ele trabalha? Me fala um pouquinho dele. Tá. Esse projeto, para mim, ele aconteceu porque por muitos anos eu fui como visitante em casas de repouso. Tá? Você fazia um trabalho voluntário? Não, fui para visita de familiar. Ah, tá. E na época eu queria entender, até chegar lá, o que acontecia, né? Então, no que eu poderia ajudar e transformar isso? Não que eles não façam esse trabalho lá, eles fazem também. Mas antes de chegar lá, o que a gente pode ajudar? Então, foi por isso que a partir daí eu fui estudar e desenvolver esse trabalho, né? O 60 Mais, ele é um projeto, como o nome já diz, para pessoas com mais de 60 anos, embora hoje o idoso é considerado mais de 65, mas com 60 você já pode começar a trabalhar a parte cognitiva. Tá? Então, através de encontros, que são aqui, né, no Instituto, a gente primeiro tem um bate-papo com a família, para entender tudo o que acontece, para a gente poder saber qual a parte, é feito um rastreio, para a gente entender como poder ajudar esse idoso. E já falando nessa questão, William, quais são as doenças crônicas mais comuns entre os idosos e como elas costumam se manifestar? Tá. Nós temos diversas doenças, né, que acometem os idosos. Vamos falar das mais diagnosticadas aí, né? Então, nós temos doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, doença de Huntington, por exemplo. Aí a gente vai falando um pouquinho sobre cada uma delas, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, da hipertensão arterial, do diabetes, que também é muito importante a gente poder abordar, porque gera algum tipo de debilidade nesses idosos, né? Então, quando a gente está assistindo esse idoso, a gente tem que ter uma visão macro, uma visão muito dinâmica sobre a saúde dele, né? Não é simplesmente focal. E quando você fala da hipertensão, da diabetes, a gente vai também já de imediato na questão emocional, né? Porque nós sabemos o quanto que o emocional impacta nesse tipo de doença, né? Totalmente. Mesmo porque nós temos duas questões que, quando recebe um diagnóstico, seja ele por hipertensão ou por diabetes, causa um sofrimento, né? Você vai passar a tomar medicamento de uso contínuo, você vai ter que tomar alguns cuidados que antes você não tomava, então poder apreciar um pouquinho mais de atividade física, melhorar a sua questão alimentar.
São mudanças que vai mexer com o seu psicológico, sim, né? E outro ponto vem a preocupação, né, do sobrevida com essa doença, com essas doenças diagnosticadas. E a parte cognitiva, Edi, fica como? O que acontece? A parte cognitiva, ela tem que ser trabalhada diariamente. Tá? Então, quando vem aqui para o Instituto, o que a gente trabalha? A memória a curto prazo, a memória a longo prazo. O que é memória a curto prazo? Você vai passar um telefone para alguém, tá? Para um idoso. Ele tem que guardar aquele telefone até ele escrever no papel, certo? E a longo prazo, recordações, coisas que vão se perdendo devido a essas doenças, né? Então, não que quando vem para cá, o que perdeu está perdido, não é verdade, William? Sim. Então, a gente não recupera, tá? Mas o que a gente faz? Demora mais para ter vamos dizer assim, para a pessoa ficar pior, né? Então, com isso, a gente consegue com que ela se sinta melhor. Hoje em dia, não é mais o tempo de que você falava quando, viver com saúde, né? Uma velhice saudável. Era só o quê? Pensar em uma atividade física, como ele falou, de medicação. Hoje não. Hoje você tem que pensar também, principalmente na saúde mental. É um conjunto, tá? Então, andam juntos. E as pessoas muitas vezes não têm essa noção. E para quem está nos assistindo, que de repente tem um idoso em casa, qual é o tipo de avaliação? O que eles precisam tomar de cuidados ou talvez de ter uma atenção maior para saber se eles realmente já precisam buscar por ajuda? No seu caso, William, que você trabalha mais no hospital, você percebe que essa família tem chegado um pouco mais tarde do que deveria? Como é que você enxerga isso? Bom, a gente pode falar sobre prevenção antes de chegar nessa condição já patológica, né? Então, mas o que eu quis dizer é assim, por exemplo, eu tenho um idoso em casa, alguém tem uma pessoa idosa. Quais são os sinais que essa pessoa tem que prestar atenção ou quais são os sinais que esse idoso tem dado para que ele possa entender, para que a família possa entender que precisa buscar ajuda? Tá. Se nós falarmos de doenças neurodegenerativas, a gente pode ter acometimento cognitivo, como ele mencionou. Então, esquecimentos essa memória anterógrada, né, retrógrada, isso daí a gente precisa prestar bastante atenção. Coisas que anteriormente não era muito característico do idoso, desse idoso em específico. Então, a gente... a dinamia, a dificuldade na coordenação motora, a dificuldade na própria fala. Isso tudo já são os sinais que a gente pode prestar mais atenção, tá? Então, tudo que está fugindo da naturalidade daquele idoso, é bom que a família já levante aí algumas preocupações, leve até o médico, consulte a equipe profissional para poder entender melhor o que pode estar acontecendo. E como que a gente pode diferenciar um esquecimento natural para um declínio cognitivo mais grave? Esquecimento natural, ele não é algo tão repetitivo, tá? Se nós formos falar do declínio cognitivo natural, é uma coisa. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente tende a ter menores trocas sinápticas, que são os pulsos elétricos ali entre os neurônios. Isso daí é normal. Mas se é algo muito gritante, a ponto dessa pessoa esquecer de anotar um telefonema ali que acabou de passar alguma informação, aí já pode ser um pouco mais preocupante. Eles apresentam dificuldade de leitura. Exato. E aí, às vezes, o familiar fala, não está enxergando, por isso que não está lendo. Mas não, já não compreende mais aquilo. Olha, muito interessante isso que você está falando. Mas então vamos lá. Porque a tendência é levar em conta que a idade, né? Isso. Junto com a idade vem a questão de enxergar menos, Sim, né? Tá com dificuldade de enxergar. Mas aí a gente está falando da compreensão. Já não lê, já não compreende o que está ali. Né? Relógio. Por isso que é feito o teste do relógio, que é um dos primeiros, né? Isso aí. Por quê? Porque fala um pouquinho aí desse teste ali, do relógio, como é que é? Isso já, mas dentro da sessão mesmo com o idoso, né? Ele já não consegue desenhar aquele relógio, ele já não marca mais as horas ali que você pede. Não era algo tão comum para ele até um pouco tempo atrás? Se perdeu.
E muitas vezes o familiar não tem essa condição. Hoje em dia, até por conta dos relógios digitais, né? Sim. Em casa, o celular. Então, isso acaba acontecendo. Tá? Mas é muito importante. E principalmente quando você... compreensão de filmes. Você está com seu idoso na sala, adoram novela, né, normalmente, e já não entende aquilo que está vendo. E aí você tem que estar prestando atenção que isso está acontecendo e que é algo mais a ser levado em consideração. E não o que o William falou, hoje eu esqueci seu nome, mas amanhã eu lembrei. Dali a pouquinho eu lembrei, não tem problema. Agora, você não ter mais a capacidade de compreensão, eu acho que é onde precisa ser levado em consideração. E como que funciona na prática, aqui no Instituto, por exemplo, quando você faz esse tipo de atendimento, as oficinas, enfim, como é que funciona? Como é que na prática você lida com eles? Tá. Você tem atendimentos individuais, né? Isso. E em grupo, é isso? Isso mesmo. Temos atendimentos individuais, onde é muito pessoal. Por quê? Antes, meu primeiro encontro é com a família. Tá? É feita uma anamnese. Por quê? Eu preciso entender quem é esse idoso. Por que a família está procurando? O que ela espera de mim? Aí sim, vai passar tudo, vai me explicar como é em casa, como não é. A partir disso, é montado para cada um específico o que vai ser trabalhado. Falando nisso, William, como que é a participação da família, a importância da participação da família nesse processo? Porque muitas vezes, não por maldade, mas por falta de conhecimento, por falta de técnica, as famílias às vezes acabam não tendo paciência, né, para lidar com o idoso dessa forma. E aí entra a área emocional, né, que eles acabam ficando nervosos, enfim. Fala um pouquinho aí, quais são as estratégias para essa família? Bom, a rede de apoio ela é importante em todos os passos do acompanhamento do idoso, né? Afinal, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai demandar algum tipo de cuidado no futuro, né? Eu busco, por exemplo, entender o contexto social também, assim como a Edi falou nessa anamnese, porque eu preciso compreender em qual aspecto esse idoso está inserido, né? E se os cuidados garantidos a esse idoso, ele vai suprir a demanda que a gente vai trabalhar dentro do consultório ou dentro do hospital, por exemplo, né? Então, se é um idoso com alto grau de vulnerabilidade, por exemplo, a gente vai ter que buscar outros suportes além daquele que a gente está podendo dar, né? A questão do aspecto emocional para a família, isso daí não adiantaria, por exemplo, eu atender só o paciente e não trazer a família para perto também. Não compreender as dores que essa família está sentindo, né? O idoso ele está sofrendo com o diagnóstico, só que a família ela sofre em paralelo, né? Então você ver o adoecer, você adoece junto muitas vezes. Isso. E aí você poder abraçar essa causa junto com esse familiar e sustentar esse familiar vai ser um grande elo no tratamento, no acompanhamento desse indivíduo em casa, né? Então essa rede de apoio ela é extremamente importante. E também a gente, como profissional, nós como profissionais, entendermos as fragilidades dessa rede de apoio também. Muito bem. Edi, qual é a diferença desse projeto 60 mais de qualquer outra iniciativa para a terceira idade? É o que eu falei um pouco antes. Antigamente, pensava-se só na parte realmente biológica. Tá? E é um envelhecimento natural, vai acontecer. Só que hoje a gente percebe que a mente precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercitada. Então, esse é o nosso diferencial, tá? Onde você vai ter o idoso com você, depois desse rastreio, atividades voltadas para essa parte cognitiva e vai realmente fazendo com que eles se sintam também com a autoestima elevada. Porque eles, muitas vezes, a família nem percebe. Mas a hora que não consegue lembrar uma coisa, que não consegue lembrar mais de uma cor, de algo assim, para eles é muito ruim. E muitas vezes não consegue também transmitir isso. Então, essa parte é toda trabalhada dentro das sessões. E quando é em grupo, realmente eles fazem um trabalho em conjunto. Aí, na própria terapia, gincanas, que eles adoram. Muitas vezes em casa você não tem, né, tempo para isso. O próprio familiar, que é o que ele falou, ou ele sai para prover, ou ele fica em casa para cuidar. Tem muitas famílias que realmente têm a condição de se revezar, nós já conversamos sobre isso, mas nem todos. Então, o que acontece? Às vezes, aqui no Instituto, eles vêm para contar muita coisa, para se sentir acolhidos.
Falar em cuidar, né? Porque muitos têm que sair para prover e outros até têm a condição de ficar. Como é que você orienta as famílias, no caso, para não ficar sobrecarregado? Para aquela pessoa não se sentir responsável sozinha por aquela situação, aquele idoso, enfim. Bom, vai depender muito se trata-se de uma família numerosa ou não, né? Então, se existe a condição, por exemplo, se é uma família hipossuficiente em questão de número de pessoas para rotatividade nos cuidados, se tiver a condição de contratar um cuidador, é muito bem-vindo. E aí, cabe a nós também treinarmos esse cuidador em lidar com o idoso, né? O que a gente busca a todo momento? A autonomia do indivíduo. Então, se a gente, se a família não for uma parte de extensão nossa do consultório, do hospital, dentro de casa, porque não tem número suficiente para cuidar desse idoso, é o que eu havia dito, a gente vai ter que buscar outros meios. Então, é muito importante ter, sim, alguém para revezar com você, porque, afinal, a gente nós temos os nossos limites, a gente cansa, principalmente quem é provedor que vai ter que sair, retornar e dar os cuidados, prover os cuidados, isso demanda muito do indivíduo, né? Então, se você tem a condição de ter alguém ali para ter uma rotatividade nesses cuidados, é muito bom. Edi, quais são as dicas que você tem para dar para quem tem um idoso em casa e ainda não procurou ajuda profissional? E o que ela poderia estar fazendo e praticando já dentro de casa? Tem muita coisa que pode ser feita. Coisa simples, mas que muitas vezes acaba passando despercebido pela correria do dia a dia. Ó, palavra cruzada, assistir um filme, ler um livro para essa pessoa. Falar nisso, e as redes sociais? Isso atrapalha muito? Porque hoje os idosos também já estão bem ativos, né, nas redes sociais. É verdade. A gente acaba pensando, Débora, na mesma forma que se fosse para um adolescente. Tudo que é em demasia realmente é prejudicial. Agora, o idoso que aprende a entrar numa rede social, no WhatsApp, para falar com um amigo, não é? Para marcar um café. Um idoso que já está, sabe, já consegue se virar melhor. Não é ruim. É muito bom. Ou então, uma das coisas que eu ia falar realmente era isso. Por quê? Além de uma palavra cruzada, um livro, escolher um dia da semana fazer uma receita nova, eles precisam aprender algo novo. Parece que não, mas não é porque já está um idoso que não tem coisas para aprender. E aqueles teimosos? A maioria, né? Bom, assim, a gente vai ter que trabalhar em todos os aspectos, né? Aqueles que são que acatam mais facilmente as orientações e os que não acatam tanto assim. Eu costumo dizer que aqueles que não acatam tanto assim são os que mais nos ensinam, né? Na verdade. Mas assim, se é uma questão de teimosia, né? A gente vai ter que ter essa participação de quem fica mais tempo com esse idoso. Então, a família vai ter que ir tendo esse condicionamento com o idoso para manter ele ativo, né? É claro que no início não vai querer sair daquela zona de conforto, né? E eu estou dizendo zona de conforto entre aspas aí, porque é totalmente desconfortável ficar sem produzir, né? Sim. Só que assim, conforme a gente vai trazendo essa pessoa para atividade de novo, vai sendo prazeroso. Até a autoestima muda. Sim, né? mas ela precisa descobrir isso, que é bom vir. Né? Exatamente. Então, conforme a gente vai dando atividade, vai trabalhando a autonomia, ele vai se sentindo pertencente, novamente, ao núcleo familiar, ao núcleo social. Por isso que a gente foca muito em quem está ao lado desse idoso. Seria muito leviano colocar um cuidador, por exemplo, que vai deixar ali o idoso deitado, né? Só está cuidando ali, né? Só estou olhando. Né? Não é esse o nosso foco. Então, principalmente quando eu passo visita, quando eu atendo no home care, eu vou lá, eu levo a atividade, eu instruo o cuidador, eu ensino o cuidador, eu aprendo com esses cuidadores, aprendo com esses idosos. Também. Muitos me ensinam coisas assim maravilhosas. Mas é muito satisfatório, por exemplo, quando eu vejo, mesmo que acamado, mas com alguma questão instrumental deficiente ali, mas fazendo um esforço para escrevinhar, sabe? Fazer algum traçado. Isso.
isso pode parecer pouco aos olhos de quem vê de fora, mas para nós que estamos trabalhando essa questão psicomotora, Que vê a psicológica, limitação ali, né? você já vê uma progressão. Então, qualquer ganho de movimento, qualquer ganho da fala, qualquer ganho da autonomia, para a gente é extremamente satisfatório. Qualquer né? forma de se expressar melhor, Exato, né? exatamente. Isso mesmo. E para quem já foi diagnosticado com Alzheimer ou com Parkinson, até tem aquela outra doença de Huntington, né? Huntington, né? A doença Aliás, de Huntington. fala um pouquinho dela, porque ela é pouco falada, né? Sim. A doença de Huntington, nela, ocorre o rompimento das células nervosas com o passar do tempo, né? Ela é hereditária, ela não tem cura. Então, ela vai causar debilidades, tanto física quanto psíquica, e em algum momento, essa pessoa com esse diagnóstico, assim como as demais doenças neurodegenerativas, vai precisar de algum cuidado. Sim. Seja ele no início um pouquinho mais leve e com o passar do tempo um pouco mais intensivo, né? Se a gente for falar da questão prognóstica dessas doenças, o Parkinson, o Alzheimer, a doença de Huntington, a esclerose lateral amiotrófica é um exemplo também. Todas elas vão ter muito... São informações de prognósticos muito parecidas. Claro, cada uma com a sua particularidade, né? Mas todas elas levam o indivíduo a necessitar de auxílio no futuro. Então, mas quando essas pessoas já são diagnosticadas, ainda assim, vamos pensar agora na parte psicológica, vale a pena buscar por ajuda? Vale a pena buscar fazer terapia? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo, mas ela já está com Alzheimer, eu acho que agora ela não vai ter produção na terapia. Como que você vê isso? Bom, vale a pena. Tudo vale a pena, né? Quando a alma não é pequena? Pode ser, né? O ditado pode ser cabível. Mas assim, não dá pra gente simplesmente, existe o diagnóstico, eu não vou investir mais nessa pessoa, não faz sentido algum, né? E a Edi até pode complementar a informação de que quando a pessoa ela já está com esse diagnóstico, a gente já está em acolhimento, já está conseguindo retardar esse processo, o processo do adoecer, né? E você mostra isso tanto para a pessoa quando ela tem a condição de discernir que ela entende que esse processo está sendo retardado, e a família também. Nossa, é maravilhoso, né, Edi? Eu acho que você pode complementar nesse sentido, né? Essa é a ideia, porque como você falou, às vezes a família fala, já tá, né? Vou lá, vou perder o meu tempo de levar, porque também tem esse detalhe, alguém para trazer essa pessoa. A gente sabe que é complicado. Mas, assim, gente, nunca é tarde. O que ele falou, vai retardar a piora, se assim, né, podemos dizer. É isso Por mesmo. quê? Ela vai ter uma autoestima melhorada. Mas vai acontecer. Tá, mas se acontecer em 1 ano, você pode colocar vai acontecer em 3, em 4. Não é uma piora, eu digo assim. Então, por que não deixar essa pessoa ter uma melhor condição enquanto for possível? Claro, já foi diagnosticado. Ótimo, já está com diagnóstico, mas a gente não deve fechar por ali. Muito pelo contrário, tá? Eu tenho pacientes aqui já diagnosticados e que a gente realmente viu melhoras. Sim. Tá? Mas então voltou. Não é isso. Mas a pessoa ficou mais ativa. A pessoa, de repente, é a autoestima, gente, é tudo. Hoje em dia, a cabeça da gente manda no corpo. Então, é por ali. Você se sentindo bem. E a família percebe também. Que tem já melhoras na conversa. A autonomia, né? Que o William falou, né? Isso já facilita muito para os familiares. Então, não é assim. Diagnosticou, fechou ali, parou, vamos esperar. Eu costumo dizer que corpo não dissocia, aliás, a mente não dissocia do corpo. Isso. Né? Um comanda o outro. E aí, lá no início, quando nós falamos, por exemplo, das mudanças, quando existe um diagnóstico da hipertensão, da diabetes, que você precisa criar novos hábitos alimentares, de vida mesmo, né? Automaticamente, a gente está cuidando corpo e mente, né? E a gente... Quando fala desta forma, né, mostra que o corpo não dissocia da mente, você casa essas informações,
e compete a nós explicar o que cada um gera de comando Sim. nesse sentido, quando existe essa participação, quando eles estão cientes, eles entendem, eles compreendem toda essa cinemática do corpo e mente, aderem muito mais ao tratamento. É o que eu falei, todo mundo vai envelhecer um dia, né? Muitos pais chegam aqui no consultório, por exemplo, falam, olha, o rendimento do meu filho caiu na escola. E aí eu vou investigar o que está acontecendo. Poxa, já não está lendo mais, está ficando o tempo inteiro, é muito tempo de tela. É a mesma coisa o idoso. É o que você perguntou. Se a família recebe o diagnóstico, encosta, não quero tratar mais, deixa ali, já está com o diagnóstico mesmo. Vai definhar cada vez mais, vai piorar mais rapidamente, entendeu? É uma analogia. É a mesma coisa. O cérebro ali que está em formação daquela criança, se fica obsoleto, ele não vai desenvolver, ele vai declinar, entendeu? Perde-se. É a mesma coisa no idoso, só que de uma forma mais voraz, mais rápida. Sim. E nós estamos falando agora que você falou do corpo, da mente e do corpo, mas estamos falando num caso de diagnósticos. Mas temos o contrário também, né? Aquela mente que ainda está boa, né? Que ainda está ativa e o corpo já não ajuda. O corpo já não sustenta tudo aquilo que a mente quer produzir e quer fazer, né? E aí entra aquela questão de alguns tombos, de tem que fazer a cirurgia. Você atende esses casos também, né? Sim, casos bem complexos até. Então, eu tenho muitos pacientes, por exemplo, de queda da própria altura, com fratura extensa de fêmur ou de quadril, que passa por uma artroplastia total de quadril, um exemplo, tá? Aqui, e que aí fica muito tempo lá com a gente no hospital. E você tira esse paciente, esse indivíduo do contexto familiar, do ambiente dele, da casa dele, onde ele tem... idoso costuma ter muitos hábitos, né? Sim. E aí você tirar ele desse contexto, desses hábitos, é muito sofrido para ele. São pessoas diferentes, é o tempo inteiro, profissionais entrando dentro do quarto, te questionando a família. Isso quando a família é participativa, né? Na grande maioria isso é muito participativo, é muito legal. Mas aí, o que vai causar a debilidade desse idoso futuramente? Então, eu vou ter que trabalhar reabilitação motora, vou ter que trabalhar reabilitação cognitiva, a equipe multiprofissional vai ser extremamente intensiva e extremamente necessária. Hoje, muitas vezes, chega num ponto que o hospital já deu todo aquele suporte. E se existe ainda a necessidade de continuidade terapêutica para ir para casa, por exemplo, com o home care, encaminha-se esse idoso via home care, né? E a equipe continua, aí entra uma empresa específica, continua atendendo esse idoso lá. Então, é uma extensão dos cuidados que começou lá no hospital, cuidados da reabilitação cognitiva, motora, e segue em casa. E aí vai em frente. Agora, quando essa questão ela tem alguma deficiência, por exemplo, vai ficar institucionalizado numa clínica pública, né? Numa instituição de longa permanência para idosos pública, você já tem alguns critérios de visita da família, então diminui um pouco mais a intensidade da família, né? Então tudo isso daí tem que ser levado em consideração. É sempre um conjunto. Nunca é nada isolado, nenhuma situação. Sim. Edi, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo, para quem tem um idoso em casa? Tá. O que você tem para deixar aí de registro? Olha, é o que a gente acabou de falar. Nunca é tarde. Todos nós vamos envelhecer, como o William disse, só que há a possibilidade de envelhecer com qualidade. Tanto a parte emocional quanto a parte física, que andam juntas. Não tem como separar. Né? Não tem como separar. Então é isso. Presta atenção no seu idoso, presta atenção nas atitudes para depois você não falar, eu não percebi isso, eu não vi. As dicas que eu falei de um filme, uma novela, eles amam a novela. Vê lá se está entendendo realmente, a hora que comentou com você ali do lado na sala, se é realmente aquilo que está acontecendo na tela. Se estão repetindo, né? Falando a mesma coisa sempre, toda hora. Isso é importante. Tá? Mas é isso. Eu acho que o básico é prestar atenção. Ok. E você, William? Que mensagem você quer deixar aí para o pessoal que está nos assistindo? Bom, pais, avós são sagrados, né?
Então, cuidem muito bem dos seus pais, dos seus avós, na iminência de qualquer coisinha que fugir ali do normal, busque ajuda profissional, invista na questão do seu conhecimento para dar suporte. Todos os profissionais de saúde têm aquela questão da transdisciplinaridade, que a gente tem que transmitir o nosso conhecimento, sabe? E quando a gente transmite para a família coloca em prática, isso é muito gratificante para nós, né? Que estudamos tanto e queremos manter a autonomia das pessoas. Né? Então, o cuidar, a prevenção antes de qualquer coisa. Prevenir é a melhor coisa. Então, antes de você se tornar uma pessoa adoecida, cuide da sua alimentação, se exercite, pense um pouco mais positivo, estresse, fatores estressantes, essas questões ansiogênicas, tenta diminuir com leitura, como a Edi falou, programa de televisão que te conforte, que te agrade, tente ver mais legenda na televisão, leitura. Você sabe que vocês falando a respeito disso, me veio na mente aqui assim, o cuidador, agora eu estou falando não só do cuidador mesmo, propriamente dito, mas o familiar que está com aquele idoso, muitas vezes ele gosta da novela, por exemplo, ele gosta de ler livros. Então, para ele, aquilo gera prazer, aquilo gera uma satisfação. E aí ele vai querer embutir no idoso que ele leia o livro, que ele assista a novela, que ele faça palavra cruzada, como a Edi disse. Mas nem sempre isso vai ser bom para aquele idoso. Então, é muito importante também a gente conhecer o que realmente gera prazer. Porque não adianta nada a gente fazer com que ele pratique aquilo que é bom para quem está cuidando, se para ele está gerando sofrimento. Né? Por exemplo, não gosta de ler. Não adianta pedir para ler. Se nunca fez isso durante a vida toda, Exato, não é agora que vai fazer. Então, é conhecer mesmo o seu idoso. Ofertar atividades que ele possa gostar e ofertar de mente aberta, né, Edi? Sim. Não é impor, o que é bom para mim vai ter que ser bom para ele também. Então, é ofertar atividades que podem fazer sentido, que façam sentido para ele. Sim. Entendeu? Porque senão fica algo maçante. É a mesma coisa que pegar uma pessoa que não gosta de academia e fazer academia. Sim. Uma pessoa que não gosta de jogar futebol e jogar futebol. Não vai ter aderência. Então, verifique, estude essa pessoa. Pergunte, seja aberto, pergunte. A pessoa está ali, precisa de comunicação. O que a senhora gostaria de fazer de atividade? Estou aqui para ajudá-lo, entendeu? Sem impor e sem colocar barreiras. Ótimo. Porque senão cada vez mais você afasta essa pessoa de você. E também assim, o que a senhora gostava de fazer antes? Porque às vezes naquele momento ela já não se lembra tanto. Mas eu não sei se é normal, mas normalmente pelo que eu tive já de experiência, eles lembram muito de coisas passadas. Sim. Não lembra muito do recente. Então, o que a senhora gostava de fazer? Eu gostava de tal música. Então, vamos ouvir tal música. Agora, o que você falou, se nunca gostou de ler, você não vai chegar lá com... Não vai ser prazeroso. Sim. Entendeu? Agora, o que a senhora gostava de fazer? Vai lembrar, com certeza, alguma coisa de quando era moça para te contar. Abrir memórias, né? Sim. Vai lembrar. Então, isso é importante. E por esse caminho, porque nada mais do que conquistar esse idoso. A Edi tocou num ponto muito chave, que é a questão da música, né? A música para o idoso, ela trabalha vários aspectos, com certeza. Né? Principalmente essa questão corpórea. E eu tenho um amigo, um grande amigo, o Francisco Chicão, ele é professor de dança para idosos, né? Então, numa troca que a gente teve, que nós tivemos, ele falou que existem, por exemplo, idosos que estão prostrados, que estão apáticos, sem participação, sabe, do meio da sociedade. E aí a família, amigos mais próximos vão introduzindo nesse contexto. Isso. Daqui a pouco vai ver tá no salão lá fazendo a aula. Eles precisam ser pertencentes a um grupo. Isso não importa mesmo. qual, se é de artesanato. Perfeito. Eu acho assim, pertencer. Se sentir pertencente. Pertencente, isso é muito importante. Não importa a atividade. Agora,
a música realmente ela abre um leque muito grande. Sim. Mais algum recado, William? Bom, da minha parte, é isso. Cuidem dos seus idosos, né? Que a gente faz a nossa parte aqui Verdade. e com muito amor e carinho. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu acho que esse bate-papo foi muito rico, né? Nós não falamos apenas só de passar os anos, mas falamos de cuidado, de acolhimento e, acima de tudo, qualidade de vida. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Eu que agradeço. Agradeço também.